Salve, salve! Boa noite aqui, Projeto Defenda-se Mulher, hoje Dia do Trabalhador, e eu estou tendo a honra de poder conversar com vocês nessa data. Vou convidar agora a Elisângela Viana, que vai ser nossa especialista no tema hoje, e a gente vai tentar fazer aqui um bate-papo gostoso, divertido, sobre violências que existem no universo do trabalho, e essa data talvez seja a mais adequada para a gente falar sobre isso. Muito legal te ver aí. Como é que vai, Elis? Está me ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo você bem, e você? Eu te vejo bem, te ouço bem. Tenho certeza que está todo mundo aqui conseguindo ouvir a gente, então. Olha, que prazer, que honra poder estar nesse dia especial, Dia do Trabalho, falando sobre trabalho da mulher, com uma mulher que lida com isso como profissão, como o seu cotidiano. Então, isso não tem preço. Muito obrigado. Prazer meu fazer parte do projeto. É uma honra também participar do projeto, uma honra estar aqui com você. Entendeu? E eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso a nossa conversa, né? Eu assim acredito. Primeiro que a data já nos favorece. A gente vai estar falando para as pessoas na data em que esse feriado é para elas, para as mulheres, para os homens, para todos aqueles que trabalham. Então, acho que poder nesse dia conversar um pouco sobre violência no trabalho, talvez ajudando a entender, interpretar e se proteger dessas violências, seja o grande presente que a gente dá para os trabalhadores e, especialmente, como tema da nossa live, para as trabalhadoras. É isso? Concorda? É um tema bem controverso, né? É um tema bem polêmico, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir passar o que a gente quer para todo mundo, entendeu? Assim, falar toda vez que se fala em o tema é direito das pessoas, sempre tem controvérsia. Tem gente que acha que você tem direito demais, tem gente que nem entende porquê daqueles direitos e tal. Agora, a gente precisa entender, né? Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, na verdade, essa construção, o Dia do Trabalho, ele comemora luta. Ele vem coroar movimentos de defesa de relações de trabalho que fossem mais justas, mais igualitárias, que protegessem as pessoas. Por quê? A gente tinha uma sociedade, quando se constrói aí o direito do trabalho, o direito das pessoas, tinha uma sociedade que era muito injusta. O trabalhador tinha cargas horárias enormes, ele tinha condições de trabalho muito degradantes, então salários muito baixos, cargas horárias muito altas, criança podendo trabalhar. Oi? Uma covardia. Covardia, porque você botava mulheres, crianças, adultos, todos em condições muito precárias, com cargas horárias muito grandes. As crianças sofriam muito porque máquinas, condições de segurança nunca foram pensadas para a criança, então elas tinham fortes tendências de sofrer acidentes do trabalho. As mulheres sofriam muito porque a complexão física, o porte físico das mulheres é menor em estrutura, geralmente, do que o do homem, mas a produção, os serviços eram pensados para homens, então as mulheres tinham que se adequar. Na verdade, você não adequava o ambiente de trabalho às pessoas, se adequava as pessoas ao ambiente de trabalho. Com isso, muito sofrimento. Então, a gente tem toda essa estrutura, né? E o Dia do Trabalho vem marcar essas lutas. Olha, a gente precisa de redução de carga horária, a gente precisa compatibilizar, as pessoas precisam ter saúde para trabalhar. Então, acho que essa data de hoje é importante para a gente falar para essas pessoas que elas têm direitos, esses direitos precisam ser respeitados. E mulheres, vocês especialmente, porque hoje o nosso tema são os direitos das mulheres para evitar as violências no ambiente de trabalho. É isso, Liz? Vamos tratar dos assuntos referentes às mulheres. A gente tem assunto relacionado ao trabalho em geral, né? Que agrega assim, tanto o homem quanto a mulher, mas em especial hoje é para a mulher. A gente está dentro do projeto Defenda-se Mulher, então mulheres, vocês são nossas convidadas especialíssimas. Elis, me conta então um pouquinho para
para a gente apresentar vocês, para as nossas seguidores, para as pessoas que estão com a gente, quem é a Elis? Por que a gente está batendo um papo com você hoje, nesse dia especial? Bom, quem sou eu? Sou uma técnica de segurança do trabalho, tá? Em primeiro lugar, eu sou técnica em segurança do trabalho. Sou formada em RH, mas exerço a principal função, né, na segurança do trabalho. Sou mãe, sou trabalhadora, tenho aí aquela rotina de mãe que toda mãe conhece aí, que é casa, trabalho, né, tem essas coisas. Dupla jornada, tripla jornada. Dupla jornada, é isso aí. Não tem descanso, é sábado, domingo, feriado, né? Então é isso aí. Mas principalmente técnica em segurança do trabalho. Você está falando aí sobre a violência que a mulher sofre no ambiente de trabalho. Vamos começar assim com uma função. Técnica em segurança do trabalho. Geralmente, quando você chega numa empresa, você já é discriminada por ser mulher. Né? Porque você chega na empresa, tem lá... Você já imaginou uma mulher numa obra, construção civil? Majoritariamente de homens, o universo ali, né? Exatamente. E aí, como é que eu vou te falar isso? Eu acho que eu nunca passei por um constrangimento desse. Mas existem aqueles casos que a mulher chega na obra, a mulher leva uma cantada, em que a mulher é discriminada por ser mulher. Ah, essa mulher tá falando comigo, ela não sabe o que ela tá falando, ela não sabe o que ela tá fazendo. Entendeu? Então, assim, é muito mimimi. Ah, não sei o quê, não pode nada. É bem assim, né? O pensamento já é focado... Ele nem se dá o trabalho de ouvir direito o que você estaria para dizer ali, porque ele já faz um pré-julgamento. Na realidade, eu não vou falar, eu vou falar em geral. O mundo, ele ainda é muito limitado, tá? No que ele pensa sobre a mulher, né? A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, mulher não pode subir uma escada porque é frágil, mulher não pode pegar alguma coisa pesada, mulher não pode fazer várias coisas, né? Tanto mulher não pode, né? Que é isso. Na verdade, isso uma construção social de uma cultura de que a mulher não é um ser que é dependente do marido, é dependente antes do marido, dependente do pai, ou é do irmão. Ela sempre, como na construção de que ela é acessório de alguém, de que ela tem que ser protegida, tutelada por alguém. Ou seja, isso tira dessa mulher a autonomia, a capacidade de ser vista como um ser pensante. A nossa história moderna, né? Nossa história moderna jurídica, ela tratava a mulher, ou seja, legalmente, dentro da lei, as mulheres eram tratadas como inferiores. Para você ter uma noção, até 1916, um homem podia matar a mulher se ele a encontrasse em adultério. Olha só, legalmente, ou seja, eu estou falando que dentro da lei, a lei permitia que o homem matasse a mulher. Ele podia, inclusive, matar o amante também da mulher. Só que se o amante fosse de uma classe superior a dele, então ele só podia matar a esposa. Olha que loucura, que construção onde a mulher vira um objeto. Ah, joga pra cá, joga pra lá, faz o que quer. Até a nossa CLT, modernamente, até 1989, o homem podia pedir demissão no emprego pela mulher. Ou seja, não gostei, você está muito empoderada, mulher. Ele ia ao emprego da mulher e pedia demissão por ela. Ou seja, ela não tinha autonomia nenhuma sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Inclusive, no Código Civil, obrigava que a mulher, para poder trabalhar, ela tivesse autorização do homem. O marido dizia se ela podia trabalhar e ainda dizia a profissão que ela podia exercer. Faz sentido? Então, falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Vamos assim para alguns anos atrás, e eu acredito que essa prática aconteça até hoje, né? Daquela pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, que vai lá na roça, sabe? Eu vou lá na roça, na casa daquela pessoa que tem vários filhos, e vou levar uma menina comigo. Então, essa
Vou fazer um favor de... Vou fazer um favor de pegar uma menininha para levar para eu cuidar, é isso? Exatamente. E aí ela leva entre aspas, eu estou adotando. Exatamente. Estou fazendo bem, né? E eu pego essa menina e eu levo para minha casa e essa menina, ela vai ser minha filha, né? É da família. É da família. Mas ela vai lavar, ela vai passar, ela vai cozinhar, ela vai cuidar dos meus filhos sem receber nada. Entendeu? Ela vai ficar ali trabalhando, tá? A gente tem casos, né, desse tipo de violência, porque é uma violência contra a mulher. Eles pegam uma pessoa em determinado lugar, leva para casa deles, não paga nada, não paga direito. A pessoa vive na casa deles e tem as restrições quanto a comer, a usar os ambientes da casa, né? Falando sobre o dia de trabalho, você quer um trabalho pior que esse, trabalho escravo? Então, quando a gente fala isso, muitas pessoas não acreditam, acham que, como assim, trabalho escravo? A gente está em 2021. Pois é, em 2021, então, exatamente, em 2021, em abril de 2021, a gente está falando de... Nós tivemos no Rio de Janeiro uma mulher resgatada porque ela era escravizada, ela era escrava de uma casa há 12 anos. Ela era impedida, ela não tinha chave, ela não podia sair no portão. 12 anos de escravidão, tem até um filme com esse título, parece piada, mas não é. Então essa mulher, os parentes procuraram, por um acaso, conseguiram encontrá-la porque ela estava sendo explorada até nos benefícios. Então as pessoas estavam recebendo benefício por ela, e por isso é que chegaram, senão ela sequer seria encontrada. Estamos falando de escravidão moderna, escravidão de pessoas no ano 2021. Falando isso trabalho escravo. Um outro caso aqui também, tem até o nome da senhora, eu vou pegar o nome dela aqui, porque isso como é que eu vou te falar? Público. Então eu vou te falar o nome dela. O nome dela é Madalena, eu acho que é Gordiano que se pronuncia. Ela ficou escrava durante 38 anos. 38 anos, ela é de Patos de Minas, tá? E o que aconteceu? Ela foi adotada por uma senhora e ela foi morar na casa dessa senhora e depois que ela passou 27 anos na casa dessa senhora, ela foi morar na casa do filho dessa senhora, que é um professor universitário. Ela foi dada, né? Ela foi dada para outra... Você trabalha aqui comigo, agora você vai trabalhar com outra pessoa. Então ela... Como se... ela é exatamente tratada como um objeto. Transformando pessoa em coisa. Não, e ela ainda tem um agravante, né? Ela se casou com um tio da esposa desse professor universitário e ele era ex-combatente. Tá? Ele morreu logo depois que ele se casou com ela. E ele deixou para ela, acho que, se eu não me engano, umas 2 pensões, né? Que equivaliam mais ou menos a R$8.000. E ela não recebia nada do dinheiro. Nada. Sequer devia saber da existência. E o que aconteceu? Ela não tinha nada, ela não tinha material de higiene pessoal, ela não tinha nada. Então ela começou a deixar bilhete na porta dos vizinhos do apartamento pedindo dinheiro para poder comprar, né, os kits de higiene pessoal. Então os vizinhos desconfiaram, denunciaram e assim ela conseguiu ser resgatada. Agora você imagina, ela tinha uma pensão de R$8.000 que ela não via, não sabia o que era. Você imagina como é que é a cabeça da pessoa de 37 anos, escrava, numa mesma família, sabe? Morando num quartinho que não tem ventilação, não tem nada. É um absurdo. Pois é, eu fiz uma pesquisa só pra gente, e aí uma pesquisa muito superficial, só para mostrar para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que vão nos assistir para o futuro, que essa live vai ficar. Ó, eu peguei, nós estamos em período de pandemia,
eu peguei 4 casos. Um de abril de 2021, um de janeiro de 2021, um de maio de 2020 e outro de junho de 2019. 4 casos de repercussão, todos eles de mulheres escravizadas por décadas. A que ficou menos tempo escravizada, menos tempo, foi essa que ficou 12 anos. Alguns casos aqui de mulheres escravas por 20 anos, 30, 40 anos. Uma mulher aqui, ela ficou 42 anos escrava em São Paulo. Ou seja, a gente está falando de lugares, a gente não está falando de lugares muito distantes, não estamos falando do centro comercial, das capitais mais importantes, talvez, desse país. Rio e São Paulo, Minas. Olha só, se nesses lugares a gente tem trabalho escravo, imagina pulverizando por esse Brasil inteiro. Por isso que a gente precisa falar hoje sobre violência no trabalho contra a mulher. Por isso que as mulheres precisam entender que se existe trabalho escravo, que talvez seja uma das formas mais brutais de redução do ser humano à condição de coisa, imagina para outras violências e, assim, diluídas em relações de trabalho diversas que a gente tem. As violências são muito grandes. Para você ter uma noção... Oi? Sabe o que eu acho pior nisso tudo? É porque se você pegar uma pessoa dessa que saiu lá de qualquer lugar e está vivendo com essa pessoa agora, essa pessoa ela ainda é grata por ter sido adotada. Porque ela não sabe que ela tem... A condição cultural e psicológica dessa mulher de interpretar o mundo é deturpada. Porque ela foi manipulada a acreditar desde de tempos que aquilo era o normal para ela. Se foi nessa adoção brasileira, é a criação dela como existência a vida inteira. Ou se essas mulheres que ficam ali aprisionadas, com o decorrer dos anos, ela começa a introspectar aquilo, achando que aquilo é a vida dela. A vida dela se resume a ser desse jeito. E a gente tem que fazer isso cessar. Por sorte, pessoas, nos casos que a gente citou aqui, pessoas perceberam essa situação, notaram que tinha alguma coisa e denunciaram as autoridades. Talvez essa seja a grande sacada dessa live aqui hoje. Pessoas aqui vão ver, vão ter informação para poder identificar essas situações na sua vida, na sua vizinhança, no bairro que mora e falar, poxa, isso está errado. Talvez na sua empresa você consiga identificar e falar, olha, essa prática é uma prática abusiva. Isso não é legal, isso é assédio. Essa talvez seja a grande contribuição nossa nesse dia hoje do trabalho. Eu queria aproveitar aqui rapidamente para fazer um agradecimento às pessoas. Ó. O Balbino está aqui. Pô, muito bom te ver. A Miss Pinheiro, Victor Romeu. Ó, Daniel Wagner está aqui. Kleber, da Demorais Consultoria. Gabriel, minha sobrinha, está aí. Quem mais? Gabi Bibi, que apareceu aí, minha sobrinha. Bem-vinda. Ó, a Estamparia Califórnia está aqui conosco. Muito bem-vinda. Se Tornando Fitness, bem-vindo. Gente, ó, Gabriele Cristine, William Fell, muito legal vocês estarem aqui. Bem-vindos. De suma importância a presença de vocês. Então, vamos ver se a gente consegue explicar, dizer para as pessoas o conceito de trabalho escravo moderno. Porque a gente tem aquele conceito de trabalho escravo que está lá no nosso imaginário de 300 anos de escravidão no Brasil, de que botava a pessoa no tronco, de que a pessoa levava chibatada, dormia na senzala, ficava com aquelas correntes e tal. Isso foi a escravidão. Mas hoje a escravidão tomou outra forma. Então, se você não vê não tem um tronco e não tem chicote, então não é escravo. É sim. E a gente tem várias características dessa escravidão moderna, que inclusive é crime. É um crime do Código Penal. E, como crime do Código Penal, tem pena de prisão. Então, olha só para a gente saber aqui, ó, o crime de trabalho, de reduzir alguém a condição análoga de escravo, reduzir alguém a condição análoga de escravo,
quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, ou quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Ou seja, você não deixa a pessoa sair do local de trabalho, você coloca a pessoa para trabalhar durante muitas horas, você coloca trabalhos muito extenuantes, muito desgastantes, que exponham a pessoa. Você cobra a pessoa por dívidas imaginárias. Ah, você me deve pelo seu transporte, pela sua comida, pela sua alimentação, pela sua vestimenta, pelo lugar que você dorme. Então, a dívida é constante, a pessoa nunca quita aquela dívida, então ela está presa àquela dívida, ela não recebe salários, os bens dela ficam retidos. Ela não tem controle sobre o seu direito de ir e vir, sobre o seu direito e voluntariedade ao trabalho. Ou seja, dessa forma, você está escravizando uma pessoa. É isso. Com certeza. Com certeza. Ruim. E você sabe quem são grandes vítimas disso? Você falou. Meninas, que são a adoção brasileira, em geral, meninas para trabalhos domésticos. Ou seja, você pega essas pessoas e bota dentro das casas, que são locais onde o público não tem acesso, onde a fiscalização não chega. É muito difícil para uma fiscalização chegar na casa de alguém para verificar um trabalho escravo. Por quê? Porque, em geral, quem vai ter condições de denunciar o trabalho escravo é a própria pessoa que está escravizada. Mas ela normalmente não tem acesso a nenhum meio de comunicação externo. Os casos que você citou mesmo, elas não podiam sequer ir à rua. Ou seja, elas estavam presas, incomunicáveis. Por sorte... É aquele que não respeita a dignidade da pessoa humana. Não respeita a dignidade da pessoa humana. Para a gente falar, dignidade da pessoa humana é um conceito jurídico, é um universo jurídico. Talvez algumas pessoas não entendam, mas dignidade da pessoa humana, em linhas gerais, ele é um princípio e um valor que vai informar todo o nosso ordenamento social e jurídico. Significa dizer o seguinte: toda vez que eu penso em construir uma regra social, uma lei, que eu penso em tornar alguma coisa, executar alguma coisa, eu tenho sempre que buscar um fundamento na pessoa, no ser humano. É justamente pela dignidade da pessoa humana, por esse princípio, que você não pode ter penas cruéis, você não pode ter trabalhos forçados, você não pode ter a prática de violência, você não pode, por exemplo, escravizar pessoas. É o princípio da dignidade que informa que todo ser humano tem os direitos, e eles vão estar garantidos nos direitos humanos universais, que são aqueles mínimos de liberdade, de igualdade, de individualidade, privacidade. Tudo isso é um conceito, está dentro do nosso conceito de dignidade da pessoa humana, e se a gente não entende e não respeita esse princípio, esse valor, a gente vai ter essas deturpações sociais. Pessoas escravizadas, pena de morte alternativa, ou seja, você pune alguém com a pena do corpo, você faz uma pessoa pagar por um crime que ela não cometeu, mas que um parente tenha cometido. Tudo isso está dentro do nosso conceito de dignidade da pessoa humana. Bacana, né? Ana Cláudia está falando aí que muitas pessoas, muitas mulheres não têm essa noção, né? Não tem essa noção. A gente vê isso, Ana, a gente tem visto isso, inclusive, nos casos. As mulheres escravizadas, em geral, elas acham que estão fazendo um favor, elas acham que é a função dela mesmo, que ela tem uma obrigação de cuidar porque ela tem uma dívida moral. Ah, essa pessoa me acolheu, ou essa pessoa me deu casa, me dá comida, essa pessoa compra os meus remédios quando eu estou doente, então eu tenho a obrigação de retribuir. E como essa pessoa ela não tem bens, ela não tem renda, ela não tem nada, a única coisa que ela tem é a mão de obra, é o trabalho. Então ela pensa, eu tenho que retribuir com o que eu tenho, com o trabalho. Muitas dessas mulheres sofrem, além, claro, da situação degradante, elas sofrem com assédio moral, com assédio sexual, com discriminações, ou seja, elas têm uma vida muito transformada, muito aproximada de uma coisa. Muitas vezes elas dormem nos lugares onde se trata dos animais, em locais separados da casa,
em locais onde se guarda entulho. Você vai ver as fotos nesses casos, são sempre locais minúsculos, que não tem entrada de ar, que não tem refrigeração, que o banheiro é horrível, que não tem saneamento básico, que não tem lugar para tomar um banho. Ou seja, são condições deprimentes de você sujeitar um ser humano. Obrigado pela contribuição aí, Ana. E eu vou falar uma coisa para você, tá? A gente está falando aí do trabalho escravo, tá? Mas a gente vê muitas situações em empresas, tá? Que não são considerados trabalhos escravos, né? Mas são situações que também têm que ser discutidas, né? Em relação à mulher, por exemplo, o assédio moral, fazer a mulher passar por um constrangimento dentro da empresa, tá? Tem empresas em que uma mulher, no seu período menstrual, ela tem que comunicar que ela está menstruada para poder usar o banheiro, entendeu? Você já imaginou uma coisa dessa? Um constrangimento desse que uma pessoa tem que passar? Então, isso não é um trabalho escravo, mas é um constrangimento dentro de um ambiente de trabalho. Não é? Pois é, a gente tem violências no trabalho feitas de várias formas. Você tem violências que são muito sutis e tem violências que são escancaradas. Essa aí é uma forma de desrespeito à intimidade, à privacidade. Sabe o que vai acontecer? Eu já ouvi relatos de mulheres que, justamente por conta desses constrangimentos, elas ficam horas sem ir ao banheiro. Porque tem que dizer. Porque o local de trabalho onde ela está, ela tem que dizer o que ela vai fazer. O que você vai fazer no banheiro? É um ou dois? Olha só, isso é irracional. Invade tanto a sua privacidade como pessoa, que muitas delas fazem o quê? Elas ficam tão constrangidas que elas não vão ao banheiro. Então isso acaba acarretando outros problemas mentais, psíquicos, estresse, problemas físicos, infecções. Olha, são tantas as variáveis desse tipo de prática que a gente precisa discutir isso aqui hoje. Eu elenquei 3 formas de violência no trabalho que talvez elas informem todas as outras. São as discriminações no trabalho, o assédio moral e o assédio sexual, que são muito presentes. Tem uma estatística do Ministério Público do Trabalho, que a cada 5 segundos, só isso, 5, a cada 5 segundos, uma mulher sofre assédio no trabalho no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher sofre assédio em qualquer relação. Então, a gente está falando de números muito grandes, de números muito expressivos. A gente tem que falar, porque se a gente ficar calado, isso vira só número. E não são números, são pessoas passando por situações constrangedoras, situações invasivas o tempo todo. Na sua vivência, você trabalha justamente com isso. O que você percebe, né, no seu cotidiano? Olha, eu percebo, vou falar assim, sabe, assim, uma coisa que eu gosto muito, que algumas empresas, elas já estão dando uma atenção especial à mulher, tá? Em algumas empresas não existe esse tipo de constrangimento, mas em outras existe. Sabe aquele negócio assim que o patrão é desrespeitoso, o patrão xinga a funcionária, o patrão diminui a funcionária, tá? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né, dentro de um supermercado, e ela falou para mim assim, ela falou, olha, ela me encontrou, parou para conversar, disse para mim assim, olha, eu continuo trabalhando em determinado lugar, mas eu já conversei com o meu patrão que se ele for ignorante comigo, como ele é com as outras pessoas, eu não vou continuar trabalhando com ele. Porque o patrão é aquela pessoa que chega, que xinga, que não sabe conversar, entendeu? Só que assim, essa pessoa que conversou, ela tem consciência que o patrão não pode fazer isso com ela. Entendeu? Mas a gente vê que uma pessoa que está há muito tempo no emprego acha que é normal o patrão falar de determinada forma. Não é. Não pode. Como você mesmo disse, é inadmissível que isso aconteça. Mas você vê,
quando a gente começa a falar sobre o tema, e aí você fala, ó, isso aqui acontece, muitas pessoas elas se identificam, tomam até um susto, falam, puxa, eu passo por isso, ou eu vejo isso. E essas práticas elas são tão nocivas que se os empresários, aí, claro, existem todo tipo de empresa, mas se os empresários percebessem o quanto isso traz de prejuízo para suas equipes, para o seu negócio, se eles só olhassem pelo lado comercial, eles não permitiriam essas práticas nas empresas. Porque isso afeta não só aquela funcionária que sofre a violência. Isso vai afetar aquela funcionária que sofre, mas vai afetar quem vê, vai afetar a família dela que está sofrendo junto, vai gerar para ela uma instabilidade emocional e ela tem baixa produtividade, ela começa a não ser capaz mais de entregar aquilo, o potencial dela de trabalho. Ou seja, traz prejuízo para a empresa também. E isso, em geral... Oi? Então, a gente está falando aí, a Ana Cláudia colocou aí, que sem contar o medo do desemprego, né? Então, o que acontece? Muitas mães, elas têm que sustentar os filhos, né? Então, ela fala assim, nossa, eu não vou falar nada porque eu tenho que sustentar meu filho, eu não vou arrumar outro emprego. Então, é muito complicado, né? E ela fala uma das formas... dependência financeira, né? Assim, eu não vou falar nada porque eu vou perder o emprego e eu não posso. Não, e essa é uma das grandes formas do assédio moral se manifestar. É aquele patrão, e aí pode ser, quando a gente fala patrão aqui, é o empregador, homem ou mulher, não importa. É aquela pessoa que bota isso sempre em condição. Ela te cria essas rotinas sempre lembrando a você de que você não é importante, de que você não fizer, eu tenho 10 que lá fora que fazem. Exatamente, isso faz mais. Se escuta demais isso, entendeu? Se escuta demais. E a pessoa que está sofrendo com aquilo, ela começa a se anular como ser humano. Ela começa a se transformar naquilo que estão dizendo para ela que ela é. Ela é uma máquina de fazer, ela vai fazer. Só que com isso ela vai entristecendo, ela vai deixando de ter autonomia, ela tem mais tendência a sofrer acidente de trabalho, a adquirir doença do trabalho. Ela corre maiores riscos de perder o emprego justamente por conta disso. Ou seja, se o medo dela era não perder o emprego, funciona ao contrário. Porque ela deixa de ser uma funcionária capaz e passa a ser uma funcionária com medo, começa a não atingir os seus potenciais, não entregar aquilo que é o potencial, a produção. Então ela começa a ser chamada a atenção, daqui a pouco ela não está chegando no horário porque ela não dormiu direito, porque aquilo está na cabeça dela. No final das contas, isso gera um ciclo vicioso, maléfico, e essa mulher ela começa a entrar numa situação em que ela vai sofrer no trabalho agora o assédio moral. Porque ela começou com as discriminações, o assédio moral vai se intensificando. Se ela tiver um ambiente pouco acolhedor em casa, ela corre o risco de passar a sofrer violência doméstica. Então ela vai sofrer violência no trabalho, violência em casa, violência no trabalho. Essa mulher tende a adoecer. Daqui a pouco ela vai ser demitida, vai ter dificuldade de se recolocar no trabalho, vai ser tida como uma péssima funcionária. Olha, uma péssima funcionária, não conseguia trabalhar, não entregava nada. Mas ela não é uma péssima funcionária, ela está sofrendo os reflexos das violências no trabalho. É grave. Eu trabalho muito, né, com diversas confecções, né, do polo de moda de Nova Friburgo. E existe, né, um certificado que algumas empresas elas têm que ter para poder vender para determinadas empresas, né? E essa certificação ela se chama BVTEX. Para a pessoa vender, para ter um selo da BVTEX, ela tem que cumprir uma série de requisitos. E quando vem um auditor na empresa, ele procura saber justamente isso, se a empresa é toda correta, se não tem trabalho escravo, se não tem discriminação, se trata os colaboradores bem, tanto homem quanto mulher, tá? Mas assim, essa empresa, né, esse certificado da BVTEX, eles só autoriza a venda dos produtos para outras empresas se tudo estiver seguindo de acordo com a legislação, com a norma, se todo mundo for respeitado dentro da empresa.
Que interessante. Esse é como se é um selo. Esse selo é só, é só das confecções? A BBTEX é das confecções. É a Olha, Associação Brasileira... Olha que coisa bacana de você ver uma preocupação dessa, não com a empresa diretamente, né? Que tá da empresa que é cliente. Ou seja, a empresa que compra daquela confecção que produz... Ela não quer ser ligada a uma empresa que tenha práticas ilegais, entendeu? Vamos dizer assim. Ou seja, na verdade, é uma prática comercial que ela está fazendo, porque ela não quer o nome dela associado a uma ilegalidade, a um constrangimento, a um crime. Mas, por essa razão, que seja uma razão comercial, a gente também vê uma preocupação social em garantir um emprego digno, garantir o respeito à dignidade humana dentro do ambiente de trabalho, garantir que as mulheres que estão ali, as pessoas, em geral mulheres, porque confecções são muitas mulheres, né? Que as mulheres estão ali, estejam trabalhando voluntariamente, porque existem muitos casos, a gente investiga muito, a gente ouve muito falar de casos de confecções, especialmente aquelas confecções que têm trabalho escravo, de estrangeiros, a gente vê várias operações, por exemplo, de imigrantes, vêm de outros países. Ah, não, vem com promessa de emprego. Aí chega aqui, o cara te coloca num sobrado, num porão, tranca a chave e bota você para trabalhar 16, 18 horas por dia para fazer produção e vai vender. Essas empresas não querem estar associadas a essas práticas. Muito legal. Exatamente. É isso aí mesmo. E assim, como você disse aí da pessoa que é trancada num quartinho que tem que trabalhar, a BBTEX, gente, só estou comentando da BBTEX aqui que eu acho muito interessante. A BBTEX, ela faz o seguinte, vou colocar tá? Elisângela, tem uma confecção e possuo o selo a BBTEX, toda aquela deixa eu ver assim se eu lembro, cadeia, tá? Sim. Se eu tenho um subcontratado, esse subcontratado ele também tem que seguir todas as regras da BBTEX. Se esse subcontratado tem outro subcontratado, toda a cadeia que chega até o meu principal cliente, ela tem que seguir todas as normas. Ou seja, a preocupação da empresa, que é a cliente, a destinatária final, ela não vai se restringir àquela primeira empresa da compra. Ela quer todo o processo, tem que ser um processo adequado para que ela saiba que aquele produto foi produzido por alguém que tinha os respeitos garantidos da sua dignidade humana, das suas relações de emprego, de trabalho. É isso. Só que isso é uma prática de grandes empresas. Porque, em geral, são empresas... as empresas que são contratadas por esses grandes compradores são empresas que também não... Agora, e quando a gente está falando daquela empresa que não está dentro dessa cadeia? Será que ela respeita? O importante é que, então, a pessoa consiga identificar práticas que não são respeitosas. Talvez a grande sacada seja quem está ali entender o que está acontecendo. Porque quando você não está entendendo, você simplesmente acha que aquilo é normal. E se acontecer essa cena mais drástica, onde ela tem violência no trabalho e tem violência em casa, e as coisas elas são relacionadas, porque, em geral, a pessoa que sofre violência em casa, ela tem tendências de ter problemas no trabalho, seja por conta das violências sofridas, ou seja, ela sofre violência, se essa violência causa para ela alguma lesão física, mental, ela tende a ter problemas com atraso, com concentração no emprego, com faltas, ela precisa se cuidar. Então, isso vai trazer reflexos para ela no emprego. Mas também o contrário é verdade. Então, a mulher que sofre violência no trabalho, ela vai carregar isso para casa, porque nós não somos duas pessoas. Nós não somos uma pessoa que trabalha de manhã e que está em casa é outra pessoa. Somos a mesma. Então, assim, se eu sofro violência no meu local de trabalho, ou uma violência relacionada ao meu emprego, ao meu trabalho, à minha atividade, eu vou carregar aquilo comigo. Aquilo vai estar em mim. Então eu vou ter sofrimento físico, eu vou ter sofrimento mental, aquilo vai se manifestar de alguma forma. Eu vou ter perda de qualidade do meu sono, então eu não vou estar descansado. No dia seguinte eu vou ser um funcionário que não estou atingindo minha plenitude. No final das contas eu vou estar sofrendo. Pô, você não está produzindo, você não está trabalhando, e você não está se concentrando. Então as coisas elas tendem a te colocar num loop,
onde você vai sofrendo violência, e essa violência vai se intensificando, pode gerar para você a demissão, que é aquela... Muitas mulheres sofrem com isso. Elas sofrem violência, daqui a pouco elas são demitidas, e aquela aparência de que ela é uma má funcionária. Poxa, você não para emprego. Poxa, você tem uma alta rotatividade, você está em todo... Mas ela está sofrendo violência. Então, como ela não está recuperada, quando ela chega no outro ambiente de trabalho, ela ainda tem reflexos daquela violência. Para a empresa, isso também é ruim, porque a empresa passa a ser vista como uma empresa com alta rotatividade, ninguém para nesse emprego. O empresário que prestar atenção nisso, administrativamente, ele tem que perceber que para ele também é ruim. Só que isso tem. Só que isso é importante ser dito. Muitas empresas, elas têm essa cultura. A cultura do assédio está dentro da raiz da empresa. Ah, é uma empresa muito tradicional, uma empresa só de homens, que não entende o trabalho da mulher. É uma empresa que faz separação. Só tem um tipo de trabalho que a mulher desenvolve nessa empresa, porque essa empresa é uma empresa tradicional de homens. Então, assim, tem empresas que isso é escancarado. Eles entendem que é assim. Confecção, hoje em dia, tá? Tem muita mulher e muito homem trabalhando, tá? Tem mulher fazendo serviço de homem e tem homem fazendo serviço de mulher. Confecção é uma coisa bem democrática, tá? É bem legal. Bom, isso é evolução. Mas, assim, ainda são, em maioria, as mulheres sentadas nas máquinas, não é? São sim. Não quer dizer que homens não sejam contratados, mas muitas empresas preferem lidar com mulheres. E sem contar que, bom, tem toda aquela questão salarial. Será que o salário da mulher e do homem é equiparado nas mesmas funções? Em geral, as estatísticas dizem que não. Em geral, estatísticas demonstram que há desigualdade salarial em homens e mulheres nas mesmas condições. E quando a gente agrega outras características, a tendência é que a distância seja maior, ou seja, a gente passa a ter mais desigualdade. Então, assim, homem numa determinada qualidade, mulher numa outra qualidade. Não, então a gente aumenta as distâncias. Exemplo, então se você pega um homem branco, salário. Em geral, uma mulher branca vai ter um salário 70%, 75% do salário desse homem. É a estatística que se dá. Mas se você pega uma mesma mulher, mas agora ela não é mais branca, é uma mulher negra, então ela já passa a ter uma redução e ela já é 60%, 40%. Então, peraí, que universo é esse que a gente está falando? Qual é a grande diferença do trabalho de uma mulher para outra mulher? Ou qual é a grande diferença do trabalho de um homem para uma mulher? Talvez, não. Se a pessoa só pensar na pergunta, ela não consiga achar nenhuma resposta. Então, muitas vezes, isso vai estar justamente na cultura organizacional. Aquela empresa é como ela entende as mulheres. É como ela entende. A empresa entende que a mulher não é capaz, que a mulher não tem poder de decisão, que a mulher precisa ser submissa ou que ela é submissa. Então, por todas essas razões, ela já é qualificada antes mesmo do emprego. Às vezes, a discriminação acontece sequer com um funcionário. Acontece apenas com a pretensa funcionária. Ou seja, na entrevista de emprego, você já está sofrendo discriminação. Você já está sofrendo perguntas... Só para te falar, assim, desculpa te cortar, mas só para Não, falar... de forma alguma, a gente está batendo papo. Só para falar assim, eu acho que uma coisa que eu queria falar durante a live, tá? É que as mulheres, elas têm que se empoderar. Como? Mulheres, estudem, tá? Homens, incentivem as suas mulheres a estudarem. Por quê? Uma mulher que tem consciência, uma mulher que tem um pouquinho, tá? Mais de estudo, ela consegue entender que certas coisas são erradas. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás, tá? Eu fui procurar emprego, tá? E quem me conhece sabe que o meu cabelo, ele era hiper cacheado, muito comprido. E quando eu fui procurar emprego, a primeira coisa na entrevista, a mulher falou para mim: você está disposta a cortar o seu cabelo e mantê-lo de escova
entendeu? Você ia trabalhar como modelo de cabelo? Não, eu ia trabalhar numa ótica, tá? Comércio. Então, essa pessoa falou para mim, na entrevista de emprego, falou para mim, olha, você está disposta a cortar o seu cabelo e mantê-lo escovado? E eu, na época, precisando de emprego, sem saber que isso não podia, aceitei, entendeu? Então, Cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Ah! Cortei o cabelo curtinho. E na época, hoje em dia, é muito fácil você fazer uma escova no cabelo. Todo mundo tem uma prancha em casa que faz uma chapinha, aquele negócio. Mas na época não era assim. Então, assim, eu trabalhava, olha, presta atenção, eu trabalhava de segunda a sexta, porque eu não tinha condições financeiras de ficar fazendo escova no cabelo em salão. Sem lavar o cabelo, segunda a sábado, sem lavar o cabelo para manter uma escova no cabelo. Eu lavava o meu cabelo, porque o horário de trabalho era de segunda a sábado. Eu lavava meu cabelo no sábado à tarde. Arrumei uma pessoa para fazer escova no meu cabelo no domingo de noite, para eu manter o meu cabelo arrumado. Entendeu? Porque eu não podia trabalhar. Para manter o seu cabelo, para manter o seu emprego. Para manter o meu emprego. E a relação que isso tinha com o seu emprego provavelmente é nenhuma. Nada. Pois é. Nada. Era assim, essas práticas, é óbvio, se eu estou querendo emprego, aliás, se eu estou precisando do emprego, e eu chego lá e a pessoa fala, olha, o emprego aqui tem que tirar a barba. Pô, eu vou tirar seco. Eu preciso do emprego. Então, assim, é lógico que isso vai me constranger. É lógico que isso vai me ferir como pessoa. E você viu, você nem era a funcionária da empresa, você nem era trabalhadora deles ainda. Você só era uma candidata. Imagina qual é a cultura organizacional dessa empresa para quem está lá dentro. Já acabou. Pois é, mas vem outras, porque as pessoas continuam aí. Muita gente acha que essa prática é legal, muita gente acha que pode. Eu vi um caso, e esse caso, às vezes, é bom falar sobre ele, apesar dele não ser legal, não ser bacana, não ser bonito, mas só para lembrar. Uma mulher, uma funcionária, ela trabalhava bem, recebia elogios, ela não tinha problema nenhum. E, de repente, ela foi mandada embora, sem nenhuma informação. E ela não soube por quê, mas como ela era uma boa funcionária, ela falou, tudo bem, acontece, eu vou me recolocar no mercado. Só que ela passou aí, e ela ia nas empresas, ela tinha uma boa entrevista, porque ela trabalhava bem, nunca teve nenhuma advertência, nunca teve nada, não faltava. Ela ia bem nas entrevistas, e a pessoa falava, ó, deixa aqui as suas referências e tal, que a gente vai ligar. E ela não recebia a resposta. Normalmente não recebia, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Até que, uma determinada ocasião, ela chegou, fez uma entrevista. Nessa entrevista teve lá uma dinâmica e tal. No final, separaram as pessoas e falaram, olha, você já está contratada, você começa depois de amanhã, mas já é você, nós gostamos de você, você tem todos os atributos que a gente quer. Beleza. Só que no dia seguinte, quando ela estava véspera dela começar a trabalhar, ela recebeu uma ligação dizendo que ela não seria mais contratada. E ela não entendeu. Ela falou, mas estava tudo certo. Bastou ela deixar as referências. E aí, o que estava acontecendo quando você descobre o por trás? Alguém, lá no antigo trabalho, descobriu que ela tinha um companheiro, um marido, que estava preso. E que ela, uma vez por mês, precisava fazer aquela viagem para ir visitá-lo no presídio. Isso bastou para ela ser demitida. Não bastasse a demissão, isso serviu para que esse empregador desse referências dela negativas para todos os outros. Essa mulher não conseguia mais se recolocar no mercado. Então, o que ela precisou fazer? Ela precisou parar de dizer onde trabalhava, precisou trocar de lugar. Por quê? Porque ela não se recolocava mais no mercado, pagando por um erro que ela não cometeu. Sendo punida por uma atitude que ela não fez. E isso, imagina o prejuízo que você traz para essa pessoa que quer trabalhar, que precisa trabalhar e que agora tem que cuidar dos filhos porque o marido está preso. Então, assim, a gente precisa conscientizar de que essas práticas, elas não atendem nem a empresa, a função social da empresa também não é atendida quando ela não dá oportunidade. Se a gente não der oportunidade, a gente vai segregar cada vez mais as pessoas.
E a gente tem que pedir que isso aconteça. Mulheres, vocês precisam entender seus direitos, entender quando estão acontecendo violências. Vamos fazer... Olha, a gente tem pouco tempo, vai terminar. Vamos fazer só um apontamento do que pode ser algumas práticas. E a gente não vai esgotar o tema, a gente só pontuar. Olha, discriminações no trabalho podem ser coisas que vão trazer para você prejuízo, que vão trazer para você alguma desigualdade, que vão trazer para você perda de oportunidades dentro daquela organização, dentro do seu trabalho. Em geral, mulheres sofrem muito com aquilo que se chama de paredes de vidro. Ou seja, a empresa, para ficar bonitinho, ela não diz que não tem nenhum tipo de discriminação, mas, em verdade, quando a mulher tenta avançar, ela se choca com aquela parede invisível. Ou seja, são as crenças de que essa mulher não é uma mulher capaz, ou são crenças de que essa mulher ela tem filhos, e se ela tem filhos, ela tem que se dedicar à família, ou ela era solteira, mas agora se casou, então ela já não vai ser mais uma boa funcionária, porque agora ela tem que cuidar da casa. Ou seja, são vários obstáculos que vão sendo postos para a mulher. Ah, ela engravidou. Pô, engravidou. Poxa, engravidou, você não vai ser aquela funcionária que você era antes, porque agora você é mãe. E aí a maternidade vem em primeiro lugar. Então eles vão criando obstáculos para essa mulher, de forma que ela vai tendo um ambiente cada vez mais agressivo para ela, muitas vezes forçando até a demissão. Outra coisa muito nociva no ambiente de trabalho são as práticas de assédio moral e de assédio sexual, que são muito comuns. Na sua lida, você já se deparou com práticas assim? Rapidamente, eu queria aqui agradecer muito a presença da doutora Fernanda Diniz. Muito obrigado, doutora, por estar aqui conosco. Então, Adriano, Diga-me. Assédio moral a gente vê, entendeu? Né? Porque, assim, por mais que você não queira, você vê, você sabe que está acontecendo assédio moral. O assédio sexual é uma coisa, assim, um pouquinho mais complicada, tá? Que a mulher, ela não sabe que está passando por isso, mas ela pode sofrer o assédio sexual tanto dos próprios companheiros de trabalho, quanto do patrão, né? Do empregador. E o importante disso tudo é que uma pessoa que tenha um pouquinho mais de conhecimento explique para essa pessoa o que ela está passando e também denuncie, porque isso é totalmente ilegal, tá? Eu trabalho com uma empresa aqui em Nova Friburgo que ela fez questão de fazer alguns tipos de cartazes falando sobre esse tipo de coisa, sobre assédio, sobre discriminação, sobre assédio, sabe? E assim, eu acho muito importante que as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento denunciem a prática, tá? Porque a pessoa acha que é normal o colega chegar e falar assim, nossa, essa calça aí te deixou gostosa, hein? Nossa, mas tá... Poxa, quer sair comigo? Não conta nada pro seu marido. Sabe esse tipo de coisa? Coisas pequenininhas que a pessoa acha que é normal, mas não é. Muitas vezes essa prática ela acontece até pelo público externo. É aquele cliente que faz isso com ela. Só que quando a sua empresa, muitas vezes elas até orientam, ó, o cliente tem sempre razão, você não distrata o cliente não. Pô, mas ele está sendo invasivo. Não, mas não importa, ele é um bom cliente. Tolera. Ou seja, esse aceitar, esse obrigar a aceitar, isso vai deixando a mente da mulher aprisionada. Isso vai gerando nela entristecimento. Isso vai fragilizando a mulher. Então, assim, ela vai se sentindo cada vez mais como transformada num objeto. E quando a gente acredita, acha, se sente como um objeto, a gente começa a agir como um objeto. Infelizmente, o ser humano adoece. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque isso vai se refletir para toda a sociedade. Ela vai carregar isso para a sua vida privada, vai carregar para os seus filhos, ela vai ter tendência até do alcoolismo, do suicídio, da desempregabilidade, do desalento. Então ela não consegue, ela pensa, pô, essa prática é em todos os lugares. Onde eu chego é assim. Ela tem problema em casa com o marido e acaba sofrendo violência. Se o marido for um cara incompreensivo, ela não consegue nem chegar para ele e se abrir, porque se ela falar para ele e ele for um cara com tendências de violência doméstica, e ela disser para ele que sofre
algo que ela talvez nem saiba que é assédio sexual, mas que ela desconfia, e quando ela narra para o marido, ele vai logo apontar o dedo e vai dizer: a culpa é sua, tá indo com aquela roupa, você não vai mais trabalhar. E aí ela vai ficar o quê? Refém de perder o emprego e ficar dependente economicamente do marido. E se ela sofre violência doméstica, esse é a grande prisão. Porque quando você tem a dependência econômica, você tem dificuldade de se libertar das outras violências que acontecem no ambiente doméstico. Ou seja, a gente vai botando essa mulher cada vez mais presa, tanto nas violências da relação de emprego, trabalho, quanto nas violências doméstica e familiar. A gente precisa esclarecer. É por isso que a gente está batendo papo aqui hoje. Olha só, a live vai terminar em 2 minutos. Então a gente tem 2 minutos para abrir para pergunta. Eu estou olhando aqui, ó. O assunto é tão complexo que a gente tem que fazer outra live depois. Já estamos aqui abrindo espaço. Se gostaram, pode falar. A gente faz de novo. Fala para mim, Elis. Foi bom? É isso? A gente conseguiu dar o recado? Eu acho que a gente conseguiu, mas tem muito mais assunto além do Tem muito mais de trabalho escravo para falar, dessa escravidão moderna, essas mulheres que são postas em casa. Tem muito mais para falar sobre essas violências no trabalho, muito mais para falar sobre a ligação das violências domésticas com o trabalho. Eu acho que a gente precisa botar isso na pauta, a gente tem que falar sobre isso. Quando a mulher entende, ela vai conseguir identificar e se defender. É isso? Exatamente. É isso aí. Com certeza. Eu só quero agradecer a você pelo convite, tá? Agradecer a todo mundo aí que viu a live da gente aí, que gostou, que participou, tá? Muito obrigado pelo convite, muito obrigada a todos. O projeto Defenda-se Mulher 360 Graus agradece você, Elis, por ter aberto mão do seu feriado. Hoje, eu tenho certeza que você sai daqui agora e entra de novo naquela tripla, quádrupla jornada, vai cuidar de filho, vai cuidar de... Então, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, conversar com as pessoas que estão aqui também hoje, ao vivo, e é muito legal saber que vocês estão aí, e com as pessoas que vão ver essa live ainda no futuro, que ela vai ficar aqui no canal. Então, assim, divulguem, falem para as pessoas: olha, vamos lá, você que não tem muito conhecimento, quer só... assiste a live. A gente não pegou nenhum tema jurídico. A ideia aqui é trocar um bate-papo para que a pessoa perceba. Você precisa abrir o seu campo de visão. Olhar com outros olhos. Não é isso? Quando você olha diferente, às vezes o seu olhar já faz parar. Aquela intenção de te causar uma violência, de qualquer modo, ela já cessa. Você percebeu, você notou, você mostrou que você sabe o que está acontecendo. Acho que a grande sacada dos agressores é pegar uma vítima fácil. Não seja uma vítima, mulher. Você não nasceu para ser vítima. Você é um ser. É isso. Obrigado. 4 segundos, essa live vai terminar tipo Homem-Bomba. Não. Olha, não. No meu relógio já despertou. Deve estar por acabar. Elis, fala pra gente. O que você acha que a gente pode falar mais numa próxima oportunidade? Alguém tem pergunta? A gente pode fazer isso. Deixa o teu e-mail, se alguém quiser falar com você. Então, é só seguir a gente aí, @demorais2020, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode entrar lá, mandar... Pode te perguntar, então, falar: olha, aconteceu isso, me dá uma ajuda. Pode? Pode falar lá que a gente está disposto aqui a ajudar, a responder e a tentar acabar com esse problema, né, de violência no trabalho contra a mulher. A ideia é a gente trocar conhecimento, porque quando a gente troca conhecimento, a gente fortalece pessoas, né? Se a gente fortalece pessoas, a gente fortalece a sociedade. Aí, assim, o projeto 360 Graus de Defesa, justamente por isso. São vários núcleos de defesa fechando você, te protegendo naquela, sabe, numa redoma, onde você está protegida. Se você protege alguém do seu lado, daqui a pouco a gente tem um grande grupo de pessoas, uma defesa coletiva. Porque se eu percebo, eu posso te alertar. E se você percebe, você vai alertar alguém. Então, o espaço para o seu agressor fica menor. O cara vai falar assim: pô, não dá mais. Eu até queria, mas agora eu não consigo. Todas as mulheres estão empoderadas. Todas elas estão juntas. É isso. Mulheres, procurem aqui, sigam o canal. Projeto Defenda-se Mulher 360 é feito para vocês.
pra gente bater papo. Meu telefone tá lá, ficou com dúvida, manda mensagem. WhatsApp, ligação, eu respondo tudo. Elis, muito obrigado, bom feriado. E a gente tá junto para essa e para as próximas. Beijo, gente. Valeu!